Olha aí, pessoal, que coisa, né? Olha o que foi colocado, pontuado pelo Partido Comunista em uma recente reunião sua. China quer mandar as mulheres de volta para a cozinha. Esse é o papel que as mulheres devem desempenhar lá no país comunista, de acordo com os líderes, com os políticos lá, com os comunas da China, né? Será que o Partido Comunista Chinês virou Red Pill? MGTOW? Será que é o berço do conservadorismo, o novo berço do conservadorismo? A China, o Oriente, ensinando para o Ocidente como é que se faz as coisas, né? Claro que não se trata de absolutamente nada disso. Esse aqui é mais um caso evidente de tantos outros que a gente já conhece de a água batendo na bunda de um partido comunista. Eles agora têm dimensão da porcaria que eles fizeram com o próprio país no passado e estão tentando resolver o problema agora. Será que vão conseguir reverter esse cenário? Já adianto que eu acho que não, mas vamos conversar sobre essa história então, sobre o que o Partido Comunista está querendo fazer lá na China, o que ele fez no passado e se isso vai dar certo no final das contas. Antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então aí, o Xi Jinping, que é o líder do país, o Ursinho Poo, né, o líder chinês lá, o chefe da máfia comunista da China, ele participou de um Congresso Nacional da Mulher. Olha só, a coisa chega a ser engraçado isso aqui, né? Chega a ser cômico. Ele participou, então, do Congresso Nacional da Mulher lá na China, e aí ele está nessa mesa redonda, conforme você pode ver aqui, tem várias mulheres, tem alguns homens também participando, e ele disse o seguinte, esse aqui é um trecho do seu discurso, da sua fala, que foi publicado em jornais do país, tá? Quando isso acontece, é sintomático, representa que é uma política de governo em resposta a um problema que já foi visto antes. O Partido Comunista Chinês não descobriu isso aqui da noite para o dia, não foi ontem não. Isso já está sendo conversado nos bastidores. Para o mundo em geral ficar sabendo disso aqui por órgãos oficiais do governo, é porque eles já estão fazendo todo esse processo, todo esse movimento por trás das cortinas há algum tempo. Mas ele disse o seguinte aqui, ó: devíamos promover ativamente um novo tipo de casamento e cultura de procriação, né? Ele falou aí num discurso, nesse tal discurso aqui, nesse Congresso Nacional da Mulher Chinesa lá, acrescentando que era papel dos responsáveis do partido influenciar as opiniões dos jovens sobre amor, casamento, fertilidade e família, né? Olha que coisa impressionante. Esse congresso aqui das mulheres, ele é realizado de 5 em 5 anos e há muito tempo é um fórum para o Partido Comunista dar no poder, demonstrar o seu compromisso com as mulheres, né? Então, basicamente, o que o Partido Comunista fez nesse conselho, nessa reunião, ele usou esse evento aqui para, conforme diz o pessoal do site O Globo, o pessoal esquerdista, é claro, né? Eles usaram esse espaço para minimizar a igualdade de gênero. Olha que coisa, né? Em vez disso, o governo concentrou-se em usar esse espaço, essa reunião aí, para fazer avançar o objetivo do Xi Jinping para as mulheres chinesas, que é, olha só, casar e ter filhos, né? Então, aí, no passado, as autoridades abordaram o papel que as mulheres desempenham em casa, bem como na força de trabalho, 2 papéis. Agora, no discurso do Xi Jinping neste ano aí, não foi feita qualquer menção às mulheres no trabalho. Então, o que está levando o governo da China a tomar esse tipo de iniciativa? Defender família, defender procriação, filhos, que a mulher cuide do lar. Por que o governo está partindo para esse lado? Porque ele está se tornando conservador? Red Pill? MGTOW? Claro que não, né? O que está acontecendo é que o governo comunista da China está percebendo o problema que as políticas comunistas que foram tomadas há décadas atrás está causando aí para a sociedade chinesa como um todo e para a viabilidade econômica desse modelo que depende de mão de obra basicamente, tanto mão de obra para o trabalho quanto de pessoas consumindo, né? Um sistema econômico que depende desses fatores. Lá no passado, isso é importante frisar, o comunismo não é conservador absolutamente, ele está na vanguarda dessa ideia de igualdade de gênero, né? Eu até li nessa notícia aqui, que vale a pena você conferir na íntegra depois, que esse mantra de igualdade de gênero faz parte das políticas do PCC, do Partido Comunista
da China. Então, lá no passado, esses governos comunistas, no seu afã, no seu intento de desconstruir a ideia da família tradicional burguesa, capitalista, patriarcal, etc., eles criaram essa ideia de igualdade de gênero que foi exportada para outras partes do mundo, inclusive onde não havia comunismo instaurado no poder. Isso aí está por todo lado no Ocidente atualmente, né? Mas a verdade é que se você olhar, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, aliás, né, quando os alemães invadiam a Rússia na Operação Barbarossa, ou depois na contraofensiva soviética, né, quando isso aconteceu, os soldados alemães, por exemplo, ficaram impressionados com a quantidade de mulheres russas participando da guerra. Tinha atiradoras de elite, tinha aviadoras, enfim, mulheres lutando ali ao lado de homens. Então, isso não existia no mundo ocidental não socialista. Isso existia já no mundo socialista, sim, essa coisa da igualdade de gênero e tudo mais. Se você pegar aí a época em que o Partido Comunista Chinês começou a ficar mais forte ali, lá por volta dos anos 50, início dos anos 60, se você comparar o Brasil daquela época, é uma coisa totalmente diferente, né? Igualdade de gênero lá, empoderamento feminino, essas coisas na China. E aqui no Brasil, família tradicional, anos 60, pô, família tradicional, 5, 6 filhos, a mulher cuidando do lar e etc. Essas mudanças vieram para a sociedade ocidental muito tempo depois por conta dessa influência dos países comunistas que adotaram isso primeiro. E aí a China adotou a questão do controle de natalidade, que hoje é um mantra em tudo quanto é lugar. Você ouve isso na ONU, você ouve isso em reuniões globalistas e tudo mais. A China adotou isso no primeiro momento. Então, tanto a igualdade de gênero quanto a questão do controle de natalidade foram criados aí na China, inclusive para enfraquecer o conceito de família. Tudo muito bonito na teoria, né? O socialismo venceu na teoria, mas na prática isso destrói o tecido social de uma forma, às vezes, irrecuperável. Esse é o grande ponto, essa é a grande questão nessa história, que o Partido Comunista Chinês está percebendo com cada vez mais força, né? É o que eu falei no começo do vídeo. Para eles estarem dando publicidade para isso agora, é porque esse problema já foi reconhecido antes e as tentativas de mitigá-lo já estão acontecendo há algum tempo. Ele agora é uma política efetiva do Partido Comunista Chinês. Desfazer a cagada que eles próprios fizeram. Acabar com a ideia de igualdade de gênero, criar papéis distintos para a mulher e para o homem dentro da sociedade chinesa, e ter famílias mais numerosas, porque o colapso demográfico da China é quase inevitável, essa é a grande verdade. Uma população cada vez mais velha, um desbalanço entre homens e mulheres, né? Tem muito mais homens na China do que mulheres, porque os pais, podendo ter apenas um filho, preferem ter um filho homem, então tem muito aborto, muita coisa desse tipo aí, para que a família seja composta aí por pai e mãe e um filho do sexo masculino. Isso causa todo um desarranjo na sociedade chinesa, né? Então eles estão tentando reverter esse cenário. Acabaram com a política de filho único, acho que a cada família pode ter 3 filhos agora, mas a verdade é que ninguém quer ter mais do que um filho na China porque essa cultura ficou arraigada já na sociedade, depois de décadas colocando isso na cabeça das pessoas. Da mesma forma, as mulheres não querem voltar para dentro de casa para ficar cuidando de um monte de crianças. Elas querem ir para o mercado de trabalho, não tem que preocupar com o filho, nada disso. E aí, como é que você resolve o problema da crise demográfica dessa forma? Não tem solução nesse cenário. O governo comunista chinês criou esse problema e ele próprio tenta resolver isso agora, mas não dá para você reverter o jogo, pelo menos não em tempo hábil, para evitar um colapso demográfico, que é o que nós vamos ver na China, vamos ver no Japão e em grande parte do mundo desenvolvido também, por conta dessas brincadeiras de controle de natalidade, essa coisa de desconstruir a família, empoderamento feminino, igualdade de gênero e tudo mais. Ah, mas isso aí tem que ser defendido. Olha só, vamos ser sinceros aqui, vamos falar abertamente, publicamente. Eu acho que já estamos numa época em que nós podemos falar disso sem qualquer problema, sem qualquer tipo de repercussão negativa exagerada. Que vai ter alguma repercussão, é fato. Mas já podemos falar disso abertamente. Igualdade de gênero é uma palhaçada. Isso não existe, nunca existiu. Quando você impõe isso, você tenta colocar isso na cabeça das pessoas, você destrói a sociedade humana. O ser humano evoluiu naturalmente, não vou falar que Deus criou o ser humano, porque senão, é papo de religioso e tal. A natureza criou o ser humano por meio da seleção natural
ao longo de gerações, incontáveis gerações, para que houvesse uma diferença evidente na questão dos sexos, né? Homem e mulher. Então, não apenas diferenças físicas nos caracteres sexuais primários e secundários, também comportamentais, diferenças comportamentais. O homem evoluiu para sair de casa, caçar, trazer o alimento, o sustento para casa. A mulher evoluiu para ficar em casa cuidando da prole. É para isso que o ser humano evoluiu ao longo do tempo. Então, quando você pega essa nossa intuição, essa nossa característica biológica, esse nosso instinto construído ao longo de milhares de anos, e você muda isso do dia para a noite, quer colocar isso de cabeça para baixo, você vai ter toda sorte de problemas acontecendo, né? Então, muita gente está percebendo esse fenômeno, mas a grande pergunta não é se isso é errado, se essa ideia de você querer igualar os gêneros é problemática ou não, porque hoje a gente sabe, famílias desestruturadas, mulheres, aí eu fiz um vídeo aqui recentemente no canal, inclusive, deu uma boa repercussão, de como as mulheres estão sobrecarregadas, estão ficando cada vez mais depressivas por se colocarem no papel masculino, uma coisa assim terrível. Filhos criados aí de qualquer jeito, criados pela escola, pela televisão, pelo celular hoje em dia, uma sorte de problemas que destroem o tecido social da humanidade. E agora o Partido Comunista Chinês percebeu isso e quer evitar esse colapso no seu próprio país. Será que eles vão conseguir? Não sei. O que eu sei é que eles não são conservadores, não são red pill, não são MGTOW. Eles apenas sentiram a água batendo na bunda e estão correndo contra o tempo para desfazer as próprias cagadas que fizeram no passado. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.